E aí, gente, nesse vídeo você vai aprender a confeccionar a bolsa Prisma. Esse artigo faz parte da coleção Prisma, desenvolvida em parceria com a Galeria Mates. Pessoal, antes de começar eu gostaria de reforçar que esse vídeo é um passo a passo para a confecção deste artigo, não sendo um objetivo ensinar as técnicas básicas da couraria. Por isso, para que você possa seguir esse passo a passo, é necessário já ter um conhecimento dos fundamentos do trabalho em couro. E mesmo que você já tenha experiência, recomendo que assista esse vídeo na íntegra, antes de iniciar a produção, repetindo o vídeo para acompanhar os passos, pausando sempre que necessário. E quanto aos materiais utilizados aqui, fica a critério do artesão ou artesã definir qual melhor se aplica ao seu caso. Por isso, não iremos especificar exatamente quais ferramentas, insumos e aviamentos devem ser utilizados. Avisos passados, bora seguir para o vídeo. Comece imprimindo seu molde na escala 1:1, a fim de manter a proporção do molde. Minha recomendação aqui é imprimir em um papel mais estruturado, com maior gramatura. Eu uso o papel Craft 180 gramas e funciona muito bem. Para garantir que todas as medidas estão corretas, após a impressão, meça com uma régua essa escala aqui no diagrama do molde. Ela deve ter exatamente 1 centímetro. Pessoal, para montar aqui esse molde, a gente precisa identificar quais são as linhas de referência de montagem do molde. Então, se você olhar aqui, ó, na junção entre as folhas, a gente tem essas linhas cinzas, tá? O que a gente precisa fazer é encontrar quais delas estão mais próximas da margem da folha e cortar essa que estiver mais próxima, tá? Para depois a gente sobrepor aqui, ó, junto a essa outra linha, tá? E colar essas duas folhas juntas. Então eu vou mostrar para vocês como que faz. Agora eu vou pegar essa outra folha que não foi cortada e vou passar uma fita no verso dela, deixando uma sobra aí para a gente colar a outra posteriormente. Agora eu venho com essa aqui que foi cortada e posiciono logo acima dessa linha aqui, ó. E colo outra fita aqui por cima para reforçar. E repetir o mesmo para essas duas folhas aqui da parte de cima. Muito importante deixar tudo muito bem alinhado. Isso vai garantir que todas as proporções do molde estejam corretas. Agora que eu tenho essas duas partes unidas, eu vou fazer o mesmo com essa região aqui. Tem as duas linhas de referência. Vou escolher essa que está mais próxima da margem da folha para cortar e depois sobrepor a essa aqui. E pronto, agora é só cortar o molde, destacando todos os painéis, seguindo as linhas de referência, que são essas linhas contínuas pretas. Com os moldes prontos, é hora de escolher o material. Nesse vídeo eu vou usar o couro Tenet, da Galeria Mates. Esse é um couro acabado de curtimento ao vegetal, que vai entregar a estrutura necessária para fazer essa bolsa. Com os moldes já marcados, chegou a hora de cortar. Acredito que esse seja o passo mais importante em termos de precisão. Para alcançar melhor resultado, o corte deve seguir fielmente as marcações, então se atente ao alinhamento. Uma dica para o corte do painel 3 é usar uma faca japonesa para agilizar o processo com precisão. Por fim, confira se todos os painéis foram cortados na quantidade certa. Para a tira da alça, recomendo fazê-la dublada ou usar um couro mais espesso, com 30 a 40 linhas. Caso prefira fazer dublada,
corte 2 painéis com 5 centímetros. Assim temos uma boa margem para dobrar e refilar posteriormente. O próximo passo é fazer o acabamento das bordas internas e que não serão refiladas, como no painel 1, 6, 3 e as duas extremidades do painel 4. Em seguida, vamos montar o zíper no painel 3. Caso você tenha, use um vazador redondo de 12 mm para o acabamento dos cantos arredondados da janela do zíper, no molde e no couro. Caso não tenha, pode ser feito com os cantos retos mesmo, cortando com uma lâmina simples. Agora, corte as laterais com cuidado e marque no couro, repetindo o processo para cortar. Antes de montar o zíper, faça o acabamento das bordas internas com o seu método preferido. Corte uma banda de zíper com 37,5 cm, já será o suficiente para a gente utilizar aqui no projeto. A 5 cm das extremidades do zíper, reduza 5 mm da sua largura. E uma dica aqui é usar um isqueiro para soldar as bordas cortadas. Assim, o zíper não ficará aparente nessa parte mais estreita do painel. Agora eu vou dar uma dica para a aplicação do zíper de uma forma bem prática. Primeiro, aplique uma fita dupla face dos dois lados da janela do zíper. Em seguida, ainda sem tirar a fita de proteção da fita dupla face, faça a furação da costura com espaçamento de 4 mm, conforme indica no molde. Antes de colar, faça a montagem do cursor. Como a fita dupla face não tem muita aderência, recomendo fixar alguns alfinetes de posicionamento para não descolar o zíper e mantê-lo alinhado. Aí é só fazer a costura. Para finalizar a preparação do painel 3, faça a furação da costura nas laterais, seguindo o espaçamento de 4 mm conforme indicado no molde. E aplique o botão de pressão nas duas extremidades, também seguindo a referência de furação do molde. Agora esse painel já está pronto para montagem. Aqui eu vou dar um acabamento na flor do couro Tenet, borrifando a água e escovando logo em seguida. Essa é uma técnica de queima, que confere mais brilho para alguns tipos de couro. E eu vou repetir esse mesmo processo em todos os painéis do artigo. Em seguida, prepare o fole da bolsa, fazendo as furações dos botões de pressão e da costura, seguindo as marcações do molde. Aplique a parte macho do botão de pressão dos dois lados para complementar com o painel 3 e teste logo em seguida para garantir que está tudo certo antes da montagem. Agora chegou a hora de preparar as alças, e aqui vai mais uma dica prática para você para fazer a dublagem. Depois de cortar as duas tiras de 5 cm, colhe as duas deixando a flor do couro expostas nas duas faces. Em seguida, refile uma das laterais cortando 5 mm. Isso irá deixar os dois painéis bem alinhados. Usando a medida do molde, marque a largura de 2 cm da alça e corte mantendo a precisão. E repita o processo para outra alça. Agora é só finalizar cortando as duas extremidades no comprimento indicado pelo molde. Com as tiras cortadas, faça a furação dos rebites de fixação e da costura lateral da alça, costurando e fazendo o acabamento de bordas logo em seguida. Agora faremos as furações para a fixação dos botões de pressão dos painéis 1 e 2, seguindo as referências de furação no molde. Se atente aos lados de cada parte dos botões de pressão. É importante manter o melhor acabamento para a face externa da bolsa.
Em seguida, prepare a ponteira de fixação das alças, fazendo as furações do rebite e as furações de costura. Marque e fure também o painel 2 para a fixação das alças. Agora que temos tudo preparado, é hora de iniciar a montagem. Aqui é importante seguir exatamente esta ordem de montagem, assim você garante que todas as peças se encaixem como previsto. Então, comece fixando a alça. Usando as furações dos rebites, posicione a alça e a ponteira sobreposta. E seguindo as furações da ponteira, fure também o painel 2 e costure logo em seguida. Repita o processo para as 4 pontas. Agora vamos preparar o painel 2, que ficará na parte interna da bolsa, para a costura do painel 3. Com um vazador de 3 mm de diâmetro, fure as extremidades da linha superior indicada no molde e faça o corte conectando os 2 furos. Com um espaçamento de 4 mm, marque a margem da costura acima da linha do corte. Posicione o painel 3, alinhando as costuras entre o corte. É importante que o alinhamento da costura siga a indicação do molde, a fim de manter a proporção necessária. Em seguida, costure o outro lado, seguindo o mesmo processo. Agora vamos dar continuidade na preparação dos compartimentos externos da bolsa. Cole o painel 1 sobre o painel 2 em toda a sua lateral e a parte inferior. Você pode fixar os botões de pressão para ajudar no alinhamento. Aproveite também para gravar suas peças. É nesse estágio, antes da montagem, que é o momento ideal para fazer suas gravações, personalizando o seu projeto. O próximo passo é colar os painéis 2, unindo as partes internas com as partes externas. Aplique cola em toda a área do painel. Essa dublagem irá estruturar a bolsa. Para facilitar o alinhamento, posicione o painel do interior na bancada, o mantendo o mais plano possível, evitando empenar os painéis. Em seguida, faça toda a furação da costura, seguindo a margem indicada no molde de 4 mm. Esse passo também é de fundamental importância. Para que todos os componentes se encaixem na costura, é necessário manter a maior precisão possível na marcação da margem da costura e na furação com os cinzéis. A costura do topo da bolsa é feita separada do fole. Agora, faça a montagem do fole. O primeiro passo é montar o fundo, unindo as 2 costuras da base do painel. Depois, alinhe a furação do fole com a face da bolsa. O furo da costura que acabou de fazer deve estar junto ao furo do centro da linha da costura da face da bolsa. Com o auxílio de alfinetes de posicionamento, ou até mesmo agulhas, fixe os pontos de contato da costura. Isso irá facilitar no fechamento e no processo da costura posteriormente. Faça isso para as 2 faces da bolsa. Aqui, ela já começa a tomar a forma final. Inicie a costura partindo do centro para as extremidades. Esse é um tipo de costura que exige mais prática e cuidado. Acaba sendo mais trabalhoso pelo fato de unir painéis que não estão colados. Então busque sempre manter a mesma ordem de passagem das agulhas. Tome cuidado para não atravessar a linha com a agulha durante a passagem das furações. Isso é bem comum de acontecer e acaba prejudicando bastante o processo da costura. Devido aos ângulos acentuados dos cantos, essa é uma técnica de costura que permite moldar o couro do fole, prendendo-os com o próprio ponto da costura. Pessoal, nesse processo da costura aqui, pode ser que apareça aí um detalhe, uma particularidade, tá? O comprimento dessa área de costura aqui, dessa linha de costura, tanto do painel frontal quanto do fole, tem a mesma medida, o mesmo comprimento, tá? Então, é para esses furos casarem exatamente no mesmo ponto, tá? Iniciando daqui até aqui, por exemplo.
Mas pode ser que por conta da espessura do couro utilizado, o espaçamento do cinzel, às vezes por algum erro de medida ali ou de corte, elas não casem exatamente. Então nesse caso aqui, por exemplo, surgiu essa questão aqui para mim. E o que a gente precisa fazer? Bom, nesse lado aqui eu contei, temos 14 pontos abertos, tá? Mas nesse lado aqui tem 15 pontos abertos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um ponto falso desse lado aqui para que compense esse ponto, esse furo a mais, tá? Então a gente vai passar a linha por um ponto aqui sem atravessar exatamente no mesmo lado aqui, tá? Repetindo o ponto. Eu vou fazer isso aqui agora e vocês, caso tenha essa questão aí, esse problema referente à medida aqui, você consiga dar uma solução para ele, para que sua costura continue contínua aí. Então aqui, por exemplo, eu vou continuar minha costura avançando um furo aqui, mas ao invés da linha da agulha, no caso, sair no próximo furo, ele vai sair exatamente onde já está essa linha aqui, ó. Então a gente faz um ponto em falso aqui. E continua a costura da mesma forma. Tá? Agora a gente tem a mesma quantidade de furos tanto de um lado quanto do outro. Aí é só continuar a costura aqui normalmente. O interessante aqui é sempre ir contando a quantidade de furos, principalmente aqui no final, para que a gente consiga saber quantos pontos em falso a gente precisa fazer. Geralmente dá uns 2, depende aí, claro, da espessura, como dito, né? Mas a gente precisa saber, chegando nessa reta final aqui, ou antes de começar essa parte aqui angulada, definir quantos pontos a gente precisa fazer e dar preferência em deixar esses pontos falsos nessa região aqui da parte que tem um ângulo aqui, né? Que muda o ângulo do fole, tá? Então, deixar esses pontos em falso, principalmente nessa região aqui, e aí caso seja necessário também deixar aqui no meio. Isso não compromete quase em nada, aqui a parte estética vai ficar um pontinho ali um pouquinho mais curto só, mas aqui na parte da frente mantém sempre preservada a qualidade do furo. Agora vamos para o último passo da confecção, que é o acabamento de bordas. Considerando que são diversos painéis sobrepostos, é necessário refilar as bordas para que fiquem perfeitamente alinhadas. Para isso, recomendo que use lixas e plainas para couro. Depois é só usar o seu método de brunimento favorito para alcançar o resultado esperado. Esta bolsa faz parte da coleção Prisma, feita em parceria com a Galeria Mates, que oferece couros dedicados ao artesanato, como esse que utilizei nessa bolsa, por exemplo, tanto em peles inteiras quanto em formato de painéis. Então não deixe de conferir as opções disponíveis no site da galeria. Valeu, gente, obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenha conseguido alcançar bons resultados aí na sua bancada e nos vemos na próxima.